Bom dia, thanks God every day, nessa segunda-feira, começando uma semana abençoada. Nós vamos ler essa semana, né, Êxodo, nós vamos trabalhar em Êxodo, né? E nós vamos lá em Êxodo 1, versículo 9 e seguintes. Bom dia, Moisés. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multiplique e aconteça, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Bom dia, Thalita. Por isso designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades e tesouros. Bom dia. Aqui está contando o que aconteceu com o povo de Deus lá no início, né? Lá em Êxodo, né? O que aconteceu? Por que Moisés, né? O que vem antes da história, né? Por que Moisés ele foi chamado para tirar o povo da escravidão? O que aconteceu antes, né? Nós vamos voltar essa semana nesse assunto e nós vamos falar muito forte assim esse assunto. Deus tem falado muito isso no meu coração. Porque tem muitos filhos de Deus que ainda, por não ter consciência, vivem ainda em escravidão. O povo de Deus está vivendo ainda como escravos e imaginam que são livres. Esse que é o maior problema. O povo de Deus, os filhos de Deus, o povo escolhido de Deus está vivendo na escravidão, está vivendo longe da vontade de Deus, está vivendo dentro dos bloqueios. Bom dia, Dinalva, bom dia, Ivânia, bom dia todo mundo. Está vivendo ainda na escravidão por falta de conhecimento, porque na verdade é o seguinte, o mesmo que prendeu na escravidão, o mesmo inimigo de Deus, né, que prendeu o povo de Deus na escravidão, tenta o tempo todo mostrar que isso não é uma escravidão. É aí que está o problema, né? Ele fica mostrando o tempo todo como se fosse uma vida boa, como se fosse essa vontade de Deus, entendeu? Então tem muitas frases, muitos termos que nós usamos, muitas palavras, tem muitas justificativas. Muitas dessas justificativas as pessoas usam a própria Bíblia para justificar o lugar que elas estão vivendo. Então o engano ele é tão grande que muitas vezes os filhos de Deus, o povo de Deus, usa a palavra de Deus para justificar a situação dele que está longe da vontade de Deus. Muito doido, né? O ser humano ele é muito inteligente, né? E aí ele usa essa inteligência ao invés de usar a seu favor, ou seja, para sair da escravidão, para sair dos seus bloqueios, para sair dessa vida que não é a vontade de Deus. Ele usa essa inteligência para justificar por que ele está ali ainda. Quer dizer, uma coisa que é muito usada, assim, principalmente pelo povo de Deus mesmo, fala assim, não, é porque não é o tempo de Deus. Mas qual que é o tempo de Deus então, né? Não chegou o tempo, não é o tempo de Deus, eu estou esperando em Deus. Né? E são frases muito bonitas, mas na verdade não se justifica, porque Deus não precisa de um tempo. Está esperando o quê? Deus está amadurecendo para poder te tirar desse lugar? Não tem muito sentido, né? Então na verdade não existe esse negócio de não aconteceu ainda porque não é o tempo de Deus. Isso é uma justificativa, vamos dizer assim, bíblica, né? É uma explicação, uma desculpa bíblica, acho que seria melhor assim. É uma desculpa bíblica, porque na verdade eu preciso fazer algumas coisas. Deus não vai fazer o que eu preciso fazer. Essa é uma coisa interessante a gente pensar. Então Deus não vai fazer o que eu preciso fazer, tem a minha parte. E como eu não quero mexer em algumas coisas, eu não quero fazer a minha parte, eu jogo para a culpa de Deus. Aí eu falo assim, não, é porque não é o tempo de Deus. Mas eu não me movimentei ainda. Eu não me movimentei, eu não estive diante de Deus ainda com aquela conversa séria mesmo e falar doa o que doer, custe o que custar, eu não abro mão de viver a sua vontade. Nós nem tivemos essa conversa ainda com Deus e a gente fica falando, não aconteceu ainda porque não é da vontade de Deus, é no tempo de Deus. Então a gente usa a Bíblia, que realmente, né, é bíblico mesmo falar que existe um tempo para cada coisa. Sim, isso é bíblico, só que nós pegamos isso e usamos para justificar a nossa inércia. E aí nós vamos protelando, né? Então agora nós temos uma excelente justificativa agora, nós estamos no final do ano e as pessoas costumam parar para deixar o final do ano acontecer, né?
Mas nós não vamos fazer isso, gente, pelo amor de Deus, nós não vamos fazer isso, nós aqui não, nós aqui que nos reunimos, né, todos os dias no Thanks God Everyday, né, nesse tempinho nosso aqui. Inclusive hoje eu estava louvando, agradecendo a Deus, nós já estamos quase um ano aqui, quase um ano. Eu comecei em fevereiro aqui, e alguns estão comigo desde essa época, outros foram entrando, né, ao longo do caminho, mas nós já estamos aqui há um bom tempo. Então nós que estamos aqui, que nos reunimos todos os dias, algumas pessoas não conseguem ver ao vivo, mas vê a gravação depois, tá tudo certo, né? Nós aqui, buscando essa consciência, buscando entender a vontade de Deus, buscando o melhor de Deus, nós não podemos esperar o ano passar, né? Então por isso vamos tratar nesse tempo aqui, voltar nesse assunto, né? Que é o assunto dos bloqueios, que é o assunto das coisas não resolvidas, da sujeira debaixo do tapete. Nós vamos voltar no tempo de escravidão, que eu comparo com o Egito, né? Eu sempre, quando eu falo desse tempo de escravidão, esse tempo de bloqueios, na verdade, esses bloqueios nós temos, eu sempre falo sobre o tempo que o povo de Deus passou como escravo no Egito. E o povo de Deus passou, na verdade, muitos anos, mais de 400 anos, na escravidão do Egito. Isso significa o quê? Que pode-se passar uma vida inteira sem eu conhecer a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Pior do que isso, pode ser, Andréia? Pode ser pior do que isso. Eu bloqueio as gerações futuras, bloqueio meus filhos, meus sobrinhos, as crianças que estão perto de mim, com a minha atitude. Eu bloqueio essas crianças para que a próxima geração esteja ainda em escravidão. Isso aconteceu com o povo hebreu, com o povo de Deus, e isso acontece hoje. Nós vimos muito isso, famílias que são bloqueadas geração após geração e não conhecem a vontade boa, perfeita e agradável de Deus em algumas áreas da vida. E nós vamos mexer muito com isso, porque o final do ano, ao invés de nós esperarmos que tudo passe para a gente começar a viver ano que vem, né? Porque a gente tem essa tendência, não, agora tem muita festa, tem muita comemoração. Não, esse é um tempo fértil. Este é um tempo fértil para nós trabalharmos essas questões dentro de nós e para nós encontrarmos as nossas respostas. É interessante, Deus é tão maravilhoso que Ele pode, por exemplo, através da minha boca, da minha voz, Ele pode falar com você coisas diferentes com cada um. Por quê? Se você está com o coração aberto para ouvir o que Deus tem para te falar, Ele vai te falar, e é bem provável que você fale alguma coisa um dia comigo que nem eu saiba que eu tenha falado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele age assim. Ele age em cima da sua boa vontade em ouvir esses 20 minutos e ele age em cima da minha boa vontade em servir nesses 20 minutos. Ele age dentro desse contexto para falar uma coisa com você que você não tinha ouvido ainda. Mas não é porque eu falei uma coisa incrível, porque você se dispôs e o Espírito Santo vai falar com você, vai te dar aquele... nunca tinha pensado. Nossa, ouvi uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Mas na verdade é porque você se dispôs. O Espírito Santo de Deus, ele quer falar com você. Ele quer falar comigo. O Espírito, ele quer trazer a luz, ele quer revelar. Que na verdade é o Espírito que faz isso, né? É muito interessante assim, o papel da Santíssima Trindade, né? Nós não chegamos ao Pai sem Jesus. O Pai é o que ama eternamente desde sempre, Alfa e Ômega. Mas nós não chegamos ao Pai sem Jesus. Mas quem traz essa revelação, essa luz, é o Espírito Santo. Por quê, né? É o papel de cada uma das três pessoas. E o Espírito Santo é como um óleo que vai entrando. Sabe quando entra assim? Imagina, se derrama um óleo, gente. Quem já derramou sabe como é que é. O óleo, ele vai devagarinho, ele vai entrando em lugares que nós nunca pensamos que poderia entrar. Então não tem nada que segura o óleo, nada que segura o óleo. O Espírito Santo é esse óleo dentro de nós. Então ele vai vindo com revelação e vai entrando em todo o nosso corpo, mas não o nosso corpo físico, né? Ele entra em todo o nosso corpo, das nossas histórias, das nossas memórias, do que precisa ser tratado. E é chocante, eu vivi muito isso esse ano. Esse um ano, hoje me perguntaram, né? Qual seria o nome para esse ano, para mim, né? Para mim, se eu tivesse dar um nome para esse ano para mim seria o ano divisor de águas. Por que isso? Porque eu nunca antes eu estive tão aberta para deixar Deus trabalhar em cima dos meus bloqueios, né? Eu tô com uma lista de coisas resolvidas que eu fiz 50 anos esse ano, né? Então eu levei 50 anos para ter coragem de resolver. Então, se você tá aí bem mais jovem, não precisa esperar, porque é muito gostoso entregar
se entregar nessa ação do Espírito Santo. E nós às vezes temos tanta religiosidade, nós temos tantos atos certos, né? As coisas que se fazem, né? Que nós aprendemos na nossa religião, que nós esquecemos de se abrir. Nós não priorizamos de se abrir para o Espírito Santo de Deus, que vem e mexe e te lembra de coisas que você fala, mas puxa vida, né? Eu tinha mesmo essa informação dentro de mim, parece que estava fora, mas não, estava dentro, né? Então tem alguns pontos do deserto, da escravidão que nós vamos ter que mexer nessa semana, para nós termos coragem de enfrentar algumas coisas. Então, se eu posso te dar um conselho, o único conselho que eu poderia te dar é: se abra à ação do Espírito Santo. A escravidão, ela acaba quando nós temos consciência e nós decidimos sair dela. Antes disso não existe final de escravidão. E lembre-se, pessoas morrem na escravidão, mas nós não precisamos morrer na escravidão, mas pessoas morrem na escravidão. Tem pessoas que passam uma vida inteira e não conseguem sair da escravidão. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: o sofrimento da escravidão, ele é infrutífero. Anota isso grande para você. O sofrimento da escravidão é infrutífero. O único sofrimento que pode dar fruto, lembrando a semente, quando a semente morre, ela sofre sufocada. A semente é sufocada debaixo da terra. E quando ela é sufocada, esse sofrimento gera vida. Mas esse sofrimento, ele não é da escravidão. O sofrimento que gera vida é o sofrimento do deserto. E o deserto é quando você já tem consciência que você viveu como escravo em determinada área e você aceita o tratamento, você aceita essa morte, entre aspas. Aí sim é onde você é sufocado como semente, você sofre, mas é um sofrimento frutífero. Então, o sofrimento frutífero é o sofrimento do processo. Enquanto eu estou aqui, não estou no processo, eu nem estou ainda consciente que eu estou dentro de uma escravidão, eu sofro, mas esse sofrimento, pasmem, não me leva a lugar nenhum. E tem muitas pessoas que pensam que por estar sofrendo vão chegar em algum lugar, e isso não é verdade, isso é mais um engano. E aí tem uma capa, às vezes, de religiosidade, né? Vou entregar esse meu sofrimento a Jesus. Calma, calma, né? Não confunda as coisas. Não adianta entregar esse sofrimento a Jesus achando que isso vai te tirar da escravidão, porque o sofrimento da escravidão é um sofrimento infrutífero. É só quando nós aceitamos o processo, quando nós aceitamos que nós temos que trabalhar isso e nós vamos para o processo, esse sim você pode entregar, porque na verdade esse dá fruto, mas enquanto estou sofrendo da escravidão, não, esse não me leva para lugar nenhum. Tanto é verdade que o povo de Deus, muitas gerações, morreram debaixo de uma escravidão sem fim. Mas não era uma escravidão sem fim, é porque eles estavam passando de geração em geração essa impotência diante da escravidão. Para nós entendermos a gravidade, gente, de uma escravidão. Aí você fala: André, nós não vivemos mais na época de escravidão, né? Nós não estamos mais na época de escravidão. Sim, quando nós estamos longe da vontade de Deus, nós estamos no tempo de escravidão. E a vontade de Deus é em todas as áreas da nossa vida. Então, se o seu casamento, se o seu peso, se a sua vida profissional, se a sua vida financeira, se a sua vida familiar, se os seus filhos, se qualquer área da sua vida, se a sua espiritualidade, o seu contato que você tem com o Criador, se tudo isso não está na vida plena, sim, ou você está na escravidão ou você está no deserto, que é o processo, mas você não está ainda na vontade perfeita de Deus. Não, é simples assim. Então eu posso, e tenho sim, eu poderia falar com vocês aqui várias áreas da minha vida que eu já vivo a vontade perfeita de Deus na minha vida. É tipo assim, Canaã, a terra que emana leite e mel. Tem algumas áreas da minha vida, várias áreas da minha vida que eu já vivo isso, né? Eu já vivo na terra de Canaã, nessas áreas, e tem algumas outras áreas que eu estou trabalhando todo o processo. E esse processo dói, às vezes ele é demorado, às vezes ele é curto, cada caso é um caso, mas não importa, eu estou no processo para chegar. Mas quando eu estou bloqueada, quando eu acho que aquilo não é para mim, pronto, achei o ponto, eu estou na escravidão. Então, eu citei aqui, né, uma pessoa muito próxima que conversou comigo, uma pessoa solteira, de uma idade parecida com a minha, nunca se casou, e um dia ela falou comigo assim: não, porque esse negócio de homem eu já resolvi, quero homem na minha vida não. Uma mulher solteira que não tem uma vida emocional, né, uma vida conjugal, uma vida com a outra pessoa, não tem essa plenitude. Não tem essa plenitude. Aí você fala: André, mas todo mundo tem que casar? Não, todo mundo tem que estar na plenitude. Todo mundo tem que estar na plenitude.
Então, se não casou, ele tem que estar na plenitude nisso. Mas aí que vem o autoconhecimento, é só a pessoa que pode responder. Então essa pessoa sonhou em se casar, mas por algum motivo não casou, não teve filhos e hoje vive sozinha, né? mora sozinha e tudo. E hoje ela fala, não, eu já resolvi isso. Isso está resolvido na minha vida, eu não quero um homem na minha vida não. A própria fala já mostra que ela está anos-luz dessa plenitude da vida conjugal, da vida familiar, né? Então quando eu estou longe disso e eu ainda acho que está resolvido, pronto, estou na escravidão completa e acabada, né? Trabalhando com emagrecimento, eu escuto pessoas com obesidade, né? E a pessoa fala assim, não tem jeito, eu fui uma criança gordinha, eu sempre fui gorda, eu sempre fui obesa, mas ó, eu sou uma gordinha feliz, aí começa a dar as justificativas. Sou uma gordinha feliz, meu marido me ama desse jeito, então eu me amo desse jeito, e começa a dar as justificativas, né? Eu não consigo emagrecer não, minha família toda é gorda. Pronto, essa frase, essa fala aí mostra uma pessoa que ela não está no processo. Entendeu a diferença entre processo, deserto, né? Deserto é processo e escravidão. Uma coisa é uma pessoa, como nós temos nossas alunas, por exemplo, elas estão nesse processo, que às vezes é um processo doloroso, na verdade é um processo doloroso, é um processo de vencer a si mesmo todos os dias, é um processo de dar 2 passos para frente, às vezes dar um passo para trás, é um processo que um dia você está animado, um dia você está muito desanimada, esse é um processo. Esse processo, ele um dia tem fim, e o fim qual que é? Vencer. Pronto, você está no processo. Outra situação é quando eu não vou nem tentar porque eu sei que eu vou perder. Não vou nem tentar. E eu começo a dar justificativas pra mim, que sim, eu não preciso emagrecer, eu não preciso, não, eu já sou feliz no meu casamento, eu já sou feliz financeiramente, eu sou gordinha, mas sou feliz. Eu começo a dar justificativas, eu estou dizendo, eu estou na minha escravidão, não mexe comigo. Essa a insatisfação que nós temos que ver, que ter em relação à nossa vida, e pode ser em qualquer área, pode ser do financeiro, né? Tem uma frase de uma música antiga, né, que falava, pobre só vai pra frente quando leva um empurrão, né? O pobre é cada vez mais pobre, o rico é cada vez mais rico. Essas são frases que justificam a pobreza, que justificam não ter o dinheiro para fazer aquelas coisas que são bacanas, que são legais e que Deus deixou para nós aqui nessa terra. Então também aí tem escravidão. Então todas as vezes que eu estou longe da vontade de Deus e estou achando que está tudo certo, presta atenção, eu estou longe da vontade de Deus e estou achando que está tudo certo, que é assim mesmo, ali eu estou na escravidão. Então a escravidão, diferente de uma escravidão física, né, que por exemplo, prendeu o escravo e o escravo tá todo preso. Não, a escravidão que eu estou falando, a escravidão que eu estou comparando aqui com a época do povo hebreu, na verdade são em áreas da minha vida. Em algumas áreas eu estou num momento e em outras áreas eu estou em outra. E são essas áreas que eu não consegui ainda quebrar os grilhões, são essas áreas que nós precisamos trabalhar. E por que dói? Por que as pessoas escondem porque querem ser infelizes? Não, elas escondem porque a escravidão tem a ver com dor. Então o povo de Deus era livre e em um determinado momento o faraó, o rei, né, resolve prender todo mundo. Esse momento que prende é um momento de dor. Grave isso. Quando eu sou colocada como escravo, é um momento de dor. E essa dor normalmente é na infância. É o bloqueio. É o bloqueio. Mas para terminar, nós vamos falar muito sobre isso essa semana, mas para terminar nosso raciocínio, eu só queria lembrar uma coisa. Por que a criança é que é bloqueada? Por que a criança é bloqueada? Aquele que bloqueou, igualzinho tá na palavra, gente, se vocês pegarem um pouquinho antes a palavra, né, e vocês lerem um pouquinho antes, vai falar o seguinte: o faraó olhou para o povo de Deus e viu no que poderia dar no futuro. Ou seja, quem bloqueia sabe onde você vai chegar. Quem bloqueia sabe onde você vai chegar. Você veio para a terra com uma missão, com um propósito para cumprir. E o inimigo de Deus, que foi quem nos bloqueou lá atrás, usando às vezes pai, mãe, padrasto, pastor, padre, qualquer pessoa que seja, usou uma pessoa na terra para te bloquear, mas quem tinha interesse em que você fosse bloqueada é quem sabia onde você ia chegar. Mas bloqueia a criança, e essa criança, se ela morrer idoso sem saber disso, ela não chega onde ela tinha que chegar. E aí, beleza, tá tudo certo. Esse que é o objetivo. Então o povo de Deus foi bloqueado porque Faraó sabia
onde eles iam chegar. E eles iam chegar onde? No poder, porque eles estavam crescendo demais. O povo hebreu crescia de uma forma assustadora. Por isso que eles foram presos. Mas esse momento de bloqueio, esse momento de prisão é um momento de dor. E é por isso que muito povo de Deus mesmo, muita gente que é de Deus, muito filho de Deus, está longe da vontade. Porque quando mexe nisso, mexe numa dor. E a maioria de nós guardou essas dores, né? As nossas dores muito bem guardadinhas, muito bem escondidinhas, coisa que a gente nem sabe onde é que tá. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sim, que está desde sempre, o Alfa e Ômega, ele pode trazer isso à tona, não para te fazer sofrer, mas para tratar e te tirar definitivamente dessa escravidão, desse Egito, e te levar para o processo, que é a cura, que é a libertação, para você alcançar a vida plena em todas as áreas da sua vida. Essa semana vai ser uma semana muito importante, muito forte. Pede a Deus para te mostrar, que me use, que use outras pessoas, que você tenha revelação do que Deus quer te mostrar, do que Deus quer curar em você. Deus abençoe a sua vida. Obrigada por estar comigo aqui hoje no Thanks God Every Day, e nós nos encontramos amanhã falando mais sobre escravidão. Deus te abençoe.